Bondosas companheiras e irmãos, boa noite para todos. São 20 horas. Hoje, dezembro, 1º de dezembro do ano de 2015. A nossa alegria é imensa por estarmos aqui novamente, participando do programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje, o programa de número 119. É com muita honra que nós nos reunimos às noites de terça-feira para viajar no tempo, contar histórias, buscar aprender doutrina espírita, tendo em Emmanuel a equipe que ele coordena, benfeitores espirituais que nos aproximam da mensagem ciclópica, extraordinária de Allan Kardec. O Consolador Prometido, o Espiritismo Cristão. E nesse momento, endereçamos um abraço a todos os teleouvintes da Rede Amigo Espírita. Aos nossos companheiros que nos acompanham através da Rede Brasil, da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Aproveitamos para endereçar um abraço a todos os nossos coordenadores, diretores da Rede Amigo, como também da rádio. Aos nossos amigos de Maceió, que ainda estamos envolvidos pelas vibrações saudosas, aqueles instantes tão especiais que vivemos na última semana, quando lá tivemos. Um grande abraço para todos. Aproveito para abraçar também os nossos companheiros que se encontram no chat, nos acompanhando através da transmissão do YouTube, da Rádio Amigo Espírita também. O site da fiac.org.br, a nossa instituição. Enfim, toda essa rede do bem. A rede que está sob a tutela de Ismael, benfeitor espiritual do nosso Brasil. Nesse momento, querido amigo, você, minha companheira, irmã, eu, com muita humildade, convido vocês para realizarmos a oração que dará por iniciado os trabalhos da noite. E nada mais sugestivo, transcendente, do que recordarmos Jesus, quando nos ensinou a orar. E a oração que ele deixou consignada, registrada, conhecida como o Pai Nosso, a oração dominical para os cristãos, nós convidamos você a fechar as portas do mundo de fora. Vamos juntos, em pensamento, relembrar Jesus que nos disse assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoa os nossos erros, mas ensina-nos, Senhor, a perdoar a todos que nos visitam, que se equivocam, todos que cometem atos que representam ou que possam representar o desequilíbrio íntimo. E assim, Senhor, esteja conosco,
hoje, agora e sempre, nos livrando do mal. Amigos espirituais, nesse momento de oração, nós suplicamos que a equipe espiritual, coordenada por Jesus, pelos espíritos benfeitores, possam visitar cada lar aqui, conectado conosco. Que as águas sejam magnetizadas, que os eflúvios do bem possam ser espargidos, envolvendo toda a ambiência de nossas casas, envolvendo os nossos familiares, aqueles que porventura estejam em dificuldades, que as luzes do bem, que as forças espiritualizantes possam soerguê-los, atendê-los, afagá-los, como a nós outros, nos ajudando no fortalecimento, na cura das doenças. Ó Senhor, que nesse momento os técnicos, os psicólogos, os médicos, os terapeutas espirituais, eles possam criar uma epopeia de atendimentos irrestritos e que possamos, Senhor Jesus, sentindo a Tua visita dentro da nossa casa, que possamos, Senhor, acima de tudo, desfraldar na nossa intimidade a bandeira da paz, do bem, do amor. E assim, queridos amigos, companheiros da sala, estudando Espiritismo, Evolução e Vida, que a partir desse momento o nosso foco, o nosso objetivo principal de estudarmos, de nos confraternizarmos, de nos apaziguarmos, possam ser realizados dentro das expressões da misericórdia divina. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu inicio dizendo aos nossos irmãos do Hangout que tecnicamente está havendo uma inversão de câmera, mas isso não vai prejudicar o que é o principal, que é a mensagem que chegará para vocês. Vamos lá, né, Cleusa? Como você disse, vamos vibrar que tudo vai dar certo, dentro das possibilidades que Jesus nos oferece. Bom, queridos amigos, hoje o nosso tema, o martírio de Basílio, que nós transcendemos. O martírio de Basílio, de Nestório, a história de Emmanuel. Como vocês têm acompanhado o nosso trabalho das terças-feiras, desde quando nós trouxemos as reflexões em torno do livro Há 2000 anos, nós temos como que flutuado nas histórias, primeiro há 2000 anos, depois 50 anos depois, agora Ave Cristo. No livro Há 2000 anos, o nosso objetivo era de apresentar o perfil de Emmanuel. E acabou que o trabalho tomou uma direção que nos surpreendeu, porque nós fomos nos envolvendo nas histórias. Nós fomos trazendo aspectos muito interessantes, obviamente com o cuidado de não esmiuçar demais, porque o objetivo aqui não é detalhar o livro, não. É trazer alguns pontos para o nosso aprendizado, como também
incentivar a todos que estão conosco voltar os olhos para estes livros, que não são apenas histórias romanceadas, mas uma obra que define a trajetória espiritual de muitos corações que se comprometeram com Jesus no seu erguimento, no despertamento consciente, na evolução, em bases que favorecem para todos nós um manancial muito interessante, um aprendizado muito rico. Bom, então, nós fomos nos curvando diante da mensagem, das ordens que foram chegando do alto, e acabamos que fomos abrindo e não nos fixamos apenas na história de Públio Lentulus. Naquela obra falamos da Lívia, esposa dele. Contamos um pouco da Ana, aquela serviçal. Falamos de Flávia Lentulus, filha do senador, o nosso querido Chico. Falamos do Plínio Severus, o nosso Arnaldo nos tempos atuais. Falamos, por exemplo, de Flamínio Severus, enfim. Depois transcendemos, continuando, fomos parar no livro 50 anos depois. Neste, nós resumimos mais, porque, embora uma história extraordinária em torno de Célia Lúcius, nós apresentamos mais aqueles movimentos iniciais que tiveram a ver com Nestório, dando continuidade no processo reencarnacionista de Emmanuel, a sua trajetória evolutiva. E depois, guindado, fomos para o Ave Cristo, sendo que no último estudo nós trabalhamos a prisão de Basílio e a sua filha Lívia, que também é uma das vidas de Chico Xavier, a partir do que ele mesmo ofereceu como revelação ao nosso querido Arnaldo Rocha e tantos corações que viveram naquela época junto dele. Então, queridos irmãos, a prisão foi muito marcante. E se vocês, aqueles que estão conosco desde a última semana, se vocês se recordarem, nós trabalhamos alguns pontos desta prisão. E teve um momento que ficou assim muito marcante para todos nós, porque ficou, vamos dizer assim, bem frisado uma frase que, inclusive, no último estudo a gente refletiu bastante sobre ela. Foi naquele momento que Lívia observa a postura do espírito de Basílio. Algo sublimara-se-lhe no espírito. Era o Públio Lentulus, era o Nestório, já numa condição extremamente interessante na sua trajetória espiritual, como um cristão que já estava, vamos dizer assim, dando um grande recado. E isso tocou profundamente Lívia. E hoje nós não vamos nos deter nesses aspectos das observações de Lívia, porque nós exploramos na última semana, e nós vamos caminhar um pouco para o instante do martírio, o instante da morte do corpo físico de Basílio. E eu gostaria de, então, pedir vocês que nos acompanhem, porque há um discurso ainda muito interessante do cristão que era, vamos dizer assim, o coordenador daquela assembleia, o nosso Vestino, que dá uma lição extraordinária de evangelho. Mas vamos lá, mais à frente, eles aprisionados,
levados para o instante, vamos dizer assim, crucial. E nós vamos a ele, e eu peço licença para vocês, para fazer a leitura. Nós pegamos aqui, do nosso livro, Chico, Diálogos e Recordações, livro que eu escrevi a partir da memória viva do nosso querido amigo Arnaldo Rocha. E no capítulo 20 do nosso livro, intitulado Alma e Coração, na página 295, segunda edição, nós trouxemos o martírio de Basílio e fizemos também uma conexão com o martírio de Nestório. Mas primeiro, nós vamos falar do martírio de Basílio. Eu peço a paciência de vocês para fazer a leitura, que está no livro Ave Cristo, obviamente, psicografado por Chico Xavier, que hoje eu tive o privilégio de estar manuseando a primeira edição, um presente dado por Chico Xavier a Arnaldo Rocha, com uma dedicatória belíssima. Manuseei com muito carinho. Vamos lá. Despedida do pai Basílio da sua filha, Lívia. O velho afinador abraçou Lívia, cujos olhos se mantinham velados de pranto, que não chegava a cair. E falou emocionado: Adeus, adeus, minha filha. Creio não mais nos veremos nesta vida mortal. Esperar-te-ei, porém, na eternidade. Se te demorares na terra, não te sintas à distância de meus passos. Permaneceremos juntos, em espírito. Somente a carne mora à sombra do túmulo. Se fores ultrajada, perdoa. O progresso do mundo é feito com o suor dos que padecem. E a justiça, entre os homens, é um santuário levantado pela dor dos vencidos. Pela dor dos vencidos. E nesse momento, eu sou obrigado a tecer um pequeno comentário. Porque a gente que conhece a história, o desdobramento do romance, inclusive os vínculos que se mantiveram firmes, seguros, entre a alma de Basílio e Lívia, Emmanuel e a nossa querida, alma querida Chico Xavier, definem para nós alguns aspectos importantes para observar que esse parágrafo é uma revelação, é um profetismo, é uma clarividência. Observemos, Basílio estava despedindo da sua filha. Creio não mais nos veremos nessa vida mortal. No nosso livro Chico Diálogos e Recordações, eu coloquei em negrito essa frase. Esperar-te-ei, porém, na eternidade. O amor espera. O amor aguarda. O amor confia e aposta.
a definir um consolo extraordinário para aqueles que estão ficando. Não vos deixarei órfãos. Isso é uma expressão de Jesus no Evangelho. Estarei convosco até o fim. Aí vem o movimento profético. Se te demorares na terra, não te sintas à distância de meus passos. Olha, se vocês me permitem, não será uma divagação, mas uma afirmação muito tranquila. Se te demorares na terra, não te sintas à distância de meus passos. Não te sintas à distância de meus passos. Emmanuel afirmou para Chico Xavier, eu estou olhando ali, no livro Parnaso de Além Túmulo, há uma explicação. No livro Emmanuel, há uma explicação de Chico, falando, narrando aquele momento de 1931, quando Emmanuel se apresenta para ele, dizendo: nossas almas estão ligadas a um passado longínquo. Vimos caminhando juntos. E aqui, essa frase confirma isso. Mas é interessante porque eu posso adequar essa frase à última encarnação do Chico. Eu posso contextualizar essa frase aqui sem nenhum medo de errar. Se te demorares na terra, Emmanuel falando para Chico, não te sintas à distância dos meus passos. Chico, sempre que precisou recorrer, ele recorreu. E Emmanuel, sempre solícito, benevolente, nobre, rígido, carinhoso, se fez presente. Agora aqui, eles estão mais ou menos no ano de 256. 256. Então, 1.700 anos, para o nosso período agora, fazendo uma conta, arredondando números, Emmanuel vem aguardando. Se Chico demorar na terra, ele aguarda. Ele aguarda. Ele aguardou o Chico. Aguardou o Chico desencarnar. Desencarnar. Eu gostaria de esclarecer um ponto, com todo carinho e respeito. Mas divulga-se, ou divulgou-se no movimento espírita, que Emmanuel tinha reencarnado no ano de 2000. E afirmaram isso de uma forma categórica. Os homens gostam de polemizar. E a gente sabe, na prática, que Emmanuel jamais iria abandonar o Chico no meio da sua caminhada. Então Emmanuel aguardou o Chico desencarnar. E eu digo isso aqui com muita segurança, porque inclusive colocaram essa informação, ou deram essa informação como uma revelação vinda de uma companheira muito querida do Chico, a senhora Mouzin, e que há pouco tempo tive uma informação segura de uma pessoa muito próxima, que ela jamais dissera isso. Ela afirmou que Chico disse que alguns companheiros estavam reencarnando, vindo de nosso lar, que integravam uma equipe daqueles que trabalharam com André Luiz e Emmanuel. Então, por uma precipitação, por uma interpretação, fizeram uma afirmativa e causaram uma certa
dificuldade no nosso meio. E como a maioria, infelizmente, das pessoas pegam as coisas e não analisam com critério, toma-se especulações, opiniões, como se fossem verdades absolutas. E nós temos visto, no momento atual, muitos outros fatos que caracterizam, quando assimilados e divulgados, um total desconhecimento do critério kardeciano, principalmente no que remonta à universalidade do ensino dos espíritos. Eu não estou falando apenas das questões que envolvem a vida do nosso querido Chico Xavier, que as pessoas no nosso meio insistem em imputar para ele falas que jamais passaram pelo seu coração. Fazem interpretações, como eu assisti um depoimento de um companheiro nobre do movimento espírita que afirmou exatamente isso. Pegam uma frase, um pensamento, e não analisam que o que o médium, sendo inclusive Chico Xavier, traz, são pontos para serem analisados e que não podem ser tomados como verdade absolutas. Não foi esse o critério que Allan Kardec adotou com os médiuns. E por mais que o Chico Xavier represente para nós uma vida inquestionavelmente voltada para a caridade, para a humildade, para o amor, para a responsabilidade, nós precisamos de ser mais cautelosos, porque eu tenho certeza absoluta que se ele estivesse entre nós, ele iria nos convidar a pensar com mais calma sobre o assunto. Então, se demorares na terra, não te sintas à distância dos meus passos. E isto que eu estou dizendo não tem por onde errar. Por mais que os discursos sejam muito convincentes, cuidado com o que vocês estão recebendo. E eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, porque nós temos elementos para tal. Por isso é que o nosso trabalho se faz discreto, porém bem afirmativo. Isso não é uma convicção pessoal. O que eu estou trazendo para vocês é uma realidade que era muito conhecida, porém de um grupo fechado. Não de uma fonte só, mas eram vários que participavam de uma equipe. Quando era possível trabalhar com o Chico Xavier de uma forma mais, vamos dizer assim, mais elaborada, numa dinâmica de um trabalho de equipe. O que passou a ser complexo na vida dele a partir de um determinado período em que a aclamação, em que a procura com respaldo da própria mídia fez com que ele tivesse que, inclusive, ter, vamos dizer assim, um certo distanciamento, embora presente junto com os sofredores. Distanciamento no que remonta ao trabalho que ele exerceu nos tempos ouro da inesquecível e querida Pedro Leopoldo. Vamos continuar. Permaneceremos juntos em espírito. Nessa história, ele prometia voltar em espírito, como sempre voltou em espírito para ajudar a sua alma querida, Chico Xavier. Somente a carne mora à sombra do túmulo. Aí vem a profecia. Se fores ultrajada, perdoa. A história de Lívia, no romance Ave Cristo, é marcada por muito sofrimento. E mais à frente, vocês que conhecem a história e aqueles que vão estudar essa história,
vão se deparar com um instante que ela é convidada a perdoar. A perdoar. O progresso do mundo é feito com o suor dos que padecem. Como pode haver progresso sem o suor dos que padecem? O exemplo que marca. E a justiça entre os homens é um santuário levantado pela dor dos vencidos. Ergueu os olhos para o alto, como quem indicava no céu a última pátria que lhes restava, e concluiu: um dia reunir-nos-emos de novo, no lar sem lágrimas e sem morte. O lar de Públio Lentulus e Flávia, ele se repetiu aqui nas Gálias, Basílio e Lívia. Mas ainda o testemunho, as lágrimas, a morte, fizeram parte do processo do aprendizado dos dois. E agora dos nossos. Porque nós estamos estudando a história deles. O lar de Pedro Leopoldo, embora Emmanuel no mundo espiritual, não foi um lar só de lágrimas e morte. Foi um lar de alegria, de vida, foi um lar de trabalho. Mas aqui a gente observa que a previsão pode definir um outro tipo de lar, que nós estamos longe de ter a certeza de como será, aonde será, quando será. Mas a promessa é que será. O delegado imperial esboçou uma carranca de descontentamento e, fixando Basílio, inquiriu: e vós, que dizeis? O liberto encanecido, velho, sustentou-lhe o olhar penetrante e replicou: ilustre legado, estamos a serviço do Cristo, que nos recomenda a abstenção de qualquer julgamento leviano, para que não sejamos levianamente julgados. O Evangelho não abona a revolução. Jesus querido, meigo amigo, me recordei da música. Jesus querido, meigo amigo. O Evangelho não abona a revolução. Isso é desafiador. A gente observa algumas críticas também por parte de alguns companheiros que classificam essas indicativas como indicativas que suscitam omissão, irresponsabilidade, conivência, conveniência política, como se aqui houvesse uma cartilha que impusesse o menor esforço. Eu já cheguei a ver alguns companheiros dizendo, inclusive, que Emmanuel era atuava com Chico Xavier como um jesuíta que impedia que o seu pupilo, inclusive, pudesse se libertar. Teve que ficar a duras penas sobre a égide das suas imposições.
O evangelho não abona a revolução. E aqui, essa frase aqui é motivo de glória. Só essa frase é suficiente para a gente conversar aqui 3h30. Eu gostaria de deixá-la como reflexão. Por que o evangelho não abona a revolução? Por quê? Por quê? Uma dica. Nós estamos na Terra num processo transitório. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. O progresso real, substancial, que os espíritos apresentam para nós, respondendo essa questão proposta por Allan Kardec, de número 132, e eu convido você a estudar em casa. A proposta é de um crescimento, é de um progresso espiritual. Um progresso espiritual. Que, obviamente, ele depende do nosso progresso quanto às tarefas que temos que realizar na Terra. Só que as conquistas devem ser as conquistas que nos candidatam a uma vida melhor. Em qual reino? O reino de César ou o reino de Deus? Se for o reino de César, nós temos que lutar pela expansão, nós temos que trabalhar pela posse, nós temos que lutar como se não houvesse o amanhã, procurando garantir os melhores meios, as melhores acomodações, não é? Sem nos preocupar com se estamos lidando com supérfluo. As aquisições na terra é para juntar em celeiro. Se sobrar alguma coisa, a gente divide. Porque no império da terra, para que você seja vitorioso, você tem que pensar em você, no seu clã. Porque o império é da terra. Então, em nome desse império, nós temos que fazer de tudo. Nós temos que dar a vida. Nós temos que lutar pelos nossos direitos. Doa quem doer. Nós temos que, se possível, virar a mesa. Bajular, articular, vender imagem, vale tudo. Bom, o reino dos céus. O reino dos céus, para o fanático religioso, nós vamos para o outro extremo. É viver uma vida monástica? É ir meditar no templo? É desconsiderar o que temos que fazer aqui, porque temos que garantir a nossa vitória na eternidade. Eu tenho que banquetear com os anjos. Esse é o reino dos céus para o fanático. Para o místico, o reino dos céus é o intercâmbio. Eu intercambio para ter. Aí a gente vai entender o simbolismo da Igreja Romana. Como que ela foi criada nos tempos do Império Romano, que teve que haver inclusive uma divisão. A Igreja do Ocidente, a Igreja do Oriente. Para que o catolicismo estivesse nas duas extremidades. Não é verdade? Então, aí há, dentro da análise, por exemplo, dos símbolos
dos estudos dos exegetas, nós temos o símbolo da Roma pagã e da Roma mística. Observem bem, são pontos para a gente ir pensando. Sendo que, na realidade, a proposta, ela não é uma proposta extremista. Porque, aliás, o fundamentalismo, ele inibe, ele oblitera todas as possibilidades intuitivas para novas revelações. Então, toda vez que você está defendendo um ponto de vista, se você não tomar cuidado, você não percebe que do outro lado existe um outro ponto de vista. Então, o extremismo, radicalismo, ele é um dos pontos que mais dificultam o nosso entendimento com relação à nossa realidade. Em síntese, devemos caminhar em busca do trabalho que nos responsabiliza na Terra? Sim. Nós estamos aqui dentro de um contexto social, econômico, cultural, para vivermos e aprender a conviver e nos libertar do que, nesse contexto que nós encontramos, dificulte a nossa marcha ascensional. Por isso é que a nossa caminhada é marcada por contradições. Eu quero, mas não consigo. Né? Eu devo, mas não posso. Ou eu posso, mas não devo. Não é? É Deus, é Mamon? São pontos para que a gente possa refletir. Então, quando o convite aqui é para refletirmos sobre a revolução, nós precisamos de compreender à luz da doutrina espírita que a revolução que o Evangelho não abona é aquela que vai como que conspurcar a real, a legítima meta que o Espírito define antes de aqui se aportar. Vencer o orgulho e o egoísmo. Vou trabalhar numa linha mais generalizada, mais filosófica. Porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã falando sobre a revolução. Então, uma coisa é observar a providência divina que te convida para operar. Onde você for responsável, dê a sua opinião. Mas faça de uma maneira lúcida. Responsável com a sua consciência. Se você tem condição de assinar o termo, a responsabilidade sua é assinar. Né? Aí, o assinar aqui me faz recordar de uma indagação de um companheiro. Vai ilustrar bem isso que a gente está querendo dizer. Um companheiro trabalhava num banco e ele era tarefeiro das atividades da Casa Espírita que o Chico trabalhava em Uberaba, parece que na Comunhão na época, e tinha um companheiro do grupo que o procurou, esse amigo das tarefas, procurou o outro companheiro no banco e pediu um empréstimo. E o companheiro que trabalhava no banco, ao analisar a ficha, ele era responsável pela aprovação dos empréstimos bancários. Ao analisar a ficha do indivíduo, ele viu que o companheiro não tinha condição. Não era interessante, não seria responsável da parte dele, como quem aprova os cadastros, efetivar aquele empréstimo. Mas ele ficou extremamente angustiado com aquela situação, porque ele era funcionário do banco, mas também ele era amigo do companheiro, e ele sabia que o companheiro precisava do dinheiro. O que ele fez? Vamos procurar Salomão, né? Esse filho é meu. Não, esse filho é meu. Ah, então tá bom. Salomão falou assim, racha o menino no meio.
Todos nós conhecemos essa história, né? Aí a mãe, que era a mãe verdadeira, falou assim: não faço não. Você pode ficar com ele. Não vou querer ver meu filho morto. Aí o Salomão disse: o filho é seu. Você que pediu clemência. Você que não permitiu que eu dividisse. Você é a mãe. Aí está a verdade. Então, vamos procurar Salomão, né? É o que a gente faz até hoje. Mas Salomão responde. Salomão é sábio, é educador. Foram procurar o Salomão na época, Chico Xavier. E o companheiro perguntou para o Chico: o que eu faço? Eu empresto ou não empresto? Aí o Chico olhou para ele, depois que ele narrou os detalhes da história, ele disse assim: meu irmão, o dinheiro é seu? Se o dinheiro for seu, e você está na dúvida, seu coração pede, o dinheiro é seu? Se o dinheiro for seu, se o seu coração está pedindo, você empresta. Mas o dinheiro é seu? Não. O companheiro concluiu, não foi o Chico. Chico não deu a história pronta. O companheiro compreendeu que ele não podia emprestar o dinheiro, não era dele. Então ele tinha que ser responsável, porque ele estava sendo o guardião do dinheiro. Isso fala um pouquinho dos nossos desafios da vida. O que é de responsabilidade nossa? E o que representa a nossa posição como intermediadores das aquisições próprias, do crescimento do direito do semelhante. Então, se a nossa atitude, por exemplo, como revolucionários, ela vai machucar alguém, ela vai criar uma dificuldade, fica claro para nós que o Evangelho não abona a revolução. Que insolência, falou o soldado aos cavaletes, com a passividade que lhe era característica. Os seguidores do crucificado penetraram o lúgubre aposento. Vários instrumentos de martírio ali se enfileiravam. A gente está soltando o texto, porque ele é longo. O soldado bradou: miseráveis, confessem agora. Onde se açoitam os cristãos insubmissos? Cristianismo e insubmissão não se conhecem. Redarguiu o Vestino com calma. Nada temos a dizer, ajuntou Basílio, resignado. Horda de corvos, trovejou Inácio, possesso por todas as divindades infernais. Desenrolem a língua ou pagarão muito caro o atrevimento. Fez um sinal imperativo e as cordas, observem bem, e as cordas retesaram-se. Os dois apóstolos atormentados sentiram que o tórax e a cabeça se desligavam, que os braços se separavam do tronco. Gemeram semi-asfixiados, mas não se lhes arrefeceu o bom ânimo. Olha a luta, olha a força, a fé. Confessem, confessem, repetia um alto dignatário romano de espírito conturbado pela cólera. Mas porque a revelação tardasse indefinidamente, mandou que as cordas se esticassem mais e mais. Eles queriam que os dois cristãos confessassem aonde estavam os outros cristãos. Eles não se renderam. O peito dos supliciados
arfava dolorosamente. Ambos cravaram o olhar no teto, qual se buscassem debalde a contemplação do céu. Pastoso suor escorriam-lhes do corpo a estalar-se. Em determinado momento, Basílio desferiu um grito inesquecível. Jesus. Jesus. Foi o grito de Basílio. A imprecação escapara-se-lhe do imo da alma. No misto inexprimível de dor, amargura, aflição e fé. Os olhos do velho afinador arregalaram-se nas órbitas, enquanto Vestino apresentava análogos fenômenos de angústia. Rompida a base do crânio e rebentadas várias veias entre os ossos quebrados e a carne em dilaceração, o sangue, em golfadas sucessivas, lhes borbotou da boca entreaberta. A morte fora rápida. A morte fora rápida. Um comentário do Tiago que está no chat. É engraçado. É engraçado como muitos de nós ainda somos infantis. Quando o próximo erra, queremos justiça, revoluções. Mas quando erramos, rogamos misericórdia. Acredito que isso possa ser um ponto a que Basílio citou. Tiago, é isso aí, meu amigo. Por isso que o testemunho dele foi efetivamente de silenciar. Ele calou. Ele calou. Enquanto nós estamos gritando, esbravejando, a nossa posição de reclamação, rebeldia, tudo isso, na realidade, define realmente a nossa posição espiritual. Nós queremos mandar, nós queremos prerrogativas, nós queremos benefícios, nós não estamos dispostos a agir conforme estes cristãos, a dar a vida para proteger o outro. Não. Agora, queridos amigos, são 20h54. Uma das coisas que me chama muito a atenção e estudar as obras de Emmanuel com calma, que você sabe que o nosso encontro, tanto da terça-feira quanto das quintas-feiras, é estudarmos juntos. Então aqui não é uma palestra, eu estou desenvolvendo um raciocínio. Aqui não é não usamos recursos de retóricas, oratórias, nada disso. O nosso trabalho aqui é bem diferente do que normalmente a gente faz nas casas espíritas, nos seminários, enfim, com auditórios maiores.
Por isso é que nem sempre o nosso trabalho atende aqueles que preferem um outro tipo de abordagem. Tudo bem? Então vamos lá. Quando nós trabalhamos na confecção desse trabalho, desse livro, Chico, Diálogos e Recordações, hoje eu estou assim, bastante marqueteiro. Você sabe que não é meu estilo, mas vamos aproveitar para incentivar as pessoas. Não tenho interesse a não ser que vocês conheçam a história. Por isso é que está na mão das distribuidoras. Eu não tenho absolutamente nada com isso. Os direitos autorais foram entregues. O nosso trabalho é público. Voltando, quando nós formatamos o livro, eu fiz questão, na época, eu trabalhei esse livro do ano de 2002 até o ano de 2006, quando nós editamos o livro. Então foram 4 anos pesquisando, dialogando com o Arnaldo, buscando outros companheiros, confirmação do que o Arnaldo me dizia, porque era o Arnaldo, ele é autoridade, mas eu sempre procurei a constatação. Voltava os assuntos várias vezes com ele, enfim. Então, quando nós inserimos esses textos das obras de Emmanuel e de outros autores no nosso trabalho, uma das coisas que eu fui inspirado a fazer, não existia tantos livros em PDF como hoje existe, mas nós fizemos questão de digitar os textos. Eu digitei. O autor. Eu não pedi ninguém para fazer por mim. Então, ao digitar esses textos, a gente aprendeu muitas coisas. Inclusive, aprendemos a observar e fomos muito inspirados a tirar o espírito, a enxergar o que estava por trás das letras. Então, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que o Emmanuel, nesse depoimento da morte do Basílio, ele foi extremamente sucinto. Quando eu faço uma comparação, por exemplo, de um outro martírio que ele viveu, quando escravo também, porém numa vida anterior, de nome Nestório. Vocês que acompanharam o trabalho que fizemos em torno do livro 50 anos depois, observaram que eu detalhei a desencarnação do Nestório, fazendo uma alusão, uma vinculação com o que aconteceu, por exemplo, com a vida de Públio Lentulus. O martírio do Nestório foi extremamente inspirado no martírio de Lívia. E quando nós tivemos esse estudo, e esse estudo está disponível aí na internet, tá, gente? Em áudio e em vídeo. Áudio e vídeo. Na Rede Amigo Espírita. Na época a gente ainda não estava sendo disponibilizado os vídeos na Rádio Brasil Espírita, agora está. Nós estamos oferecendo. E está, inclusive, tendo muita audiência. E vocês também acham os vídeos na FEAC.org.br, palestras, vídeo, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Vou voltar. Então, nós fizemos uma conexão do martírio do Nestório com o martírio de Lívia. E eu agora gostaria de pedir licença para vocês, porque quando eu digitei essa frase, a morte fora rápida, a descrição aqui ela é sucinta. E o Emmanuel não estendeu muitos detalhes. Por que será? Por que será? A definir que a tragédia de Nestório ela teve um impacto muito maior. Primeiro que ela foi no público. Aqui eles estavam presos. Tinha muita gente na arena
assistindo a morte de Nestório e o seu filho Ciro e outros cristãos. E foi muito interessante porque aqui já aconteceu num processo discreto. E eu chamo a atenção para nós que somos cristãos da atualidade, que nós não temos mais martírio no circo. Aqui, poucos aqui vão viver situações complicadas, né? De tortura, enfim. Porque os nossos desafios hoje é trabalhar a arena íntima, os leões, os gladiadores, as torturas. Elas, na realidade, estão representadas nos cárceres psicológicos que nós estamos vivendo. Cárcere psicológico. Você se diz um homem, uma mulher livre, mas você não é livre. Você, no mundo material, não é livre. As nossas casas são trancadas. Tem grade para tudo quanto é lado, não é verdade? Você sai aí qualquer horário na porta da sua casa sem estar olhando para o lado? Nós vivemos num mundo cheio de receios, de insegurança. Não é assim? Existe cárcere privado dentro de casa. O marido com a mulher com o marido, os pais com os filhos com os pais. Costuma ser cárcere muito mais privado do que dificuldades de harmonização muito mais complexa que o indivíduo que está lá na prisão de segurança máxima. Você trabalha com uma pessoa que é um verdadeiro transtorno na sua vida. Só que você não pode fazer nada, você depende do emprego. Você vai brigar com todo mundo lá, você vai perder o emprego. Isso não é um tipo de cárcere? A doença é um cárcere. Então nós não estamos livres. Há de se dizer do nosso país, que é dito um país democrático. Democrático nunca. Olha o que o governo anda fazendo aí. Impedindo a imprensa de ser livre. Se quiser matar, se quiser impedir a evolução de um povo, é você privar a imprensa. Impedir que a imprensa divulgue. Isso é tirar a informação do povo que precisa de aprender a pensar. E graças a Deus hoje as redes sociais estão favorecendo, porque prende um lado, a informação tem que chegar. Os tempos são os tempos da verdade. Por isso é que tem. Não adianta querer mascarar, esconder. Porque a verdade vem à tona. A verdade vem à tona. A mentira é insistente. Não tem problema. Não briga com a mentira, não. Porque a mentira, que muitas vezes se apresenta rica, adornada de ouro, de falas adocicadas, discursos elaboradíssimos, teses e mais teses, adulterações assim que como enganam. Só que um dia lavou o jato, a revelação vem a jato para lavar a lama que a sociedade está expelindo. Lama. Observe o que está acontecendo aqui em Minas Gerais. O país, ou o estado que tem a fonte dos grandes rios, o estado que tem a missão de alimentar a bacia hidrográfica desse país, está exportando lama que está indo para o oceano. Para o oceano. Essa lama, esse resto de exploração, ele está falando de um tempo, de um momento social planetário. Porque se atingiu o mar, já virou planeta. Não está só na costa do Espírito Santo. Já é responsabilidade mundial. A ONU já está levantando o dedo lá, não está? Mas, na realidade, isso é o símbolo do que está acontecendo em todos os países. Eu falei isso ontem lá no nosso estudo na FIAC.
Porque se você for perguntar para o argentino, ele está bravo lá com a corrupção. Eu estive na Alemanha. A Alemanha tem corrupção. A Itália tem corrupção. Na França tem corrupção. E quando eu falo corrupção, a corrupção principal que nós temos que abordar, porque o nosso trabalho é espiritual, ele não é de discussão de conjuntura socioeconômica, política. Nós não estamos aqui para ficar discutindo detalhes de evolução na Terra, nós temos que falar do espaço, mas perpassando rapidamente, para não baixar a vibração do estudo, né? Porque daqui a pouco tem os que discordam, os que concordam, e aí começam os fundamentalismos. Não é esse o objetivo. Mas nós precisamos de entender que o tempo que nós vivemos é um tempo de revelação. Por isso que a nossa alma está gritando, o psiquismo está gritando por misericórdia. Aí, como o Tiago colocou, a gente julga o outro, mas a gente quer misericórdia para a gente. Aí, a Helena, muito obrigado, viu, Helena? A Helena colocou no chat, as pessoas muitas vezes precisam visualizar para entender. A lama veio ilustrar, infelizmente, um todo que se vive no momento. Infelizmente, viu, Helena? Infelizmente, porque a gente não pode bater palma para a lama porque tirou vida, tirou esperança de muita gente. É extremamente triste. E sabe o que vai acontecer? Não é? O que vai acontecer? Vamos continuar agredindo a natureza. A gente faz muro de contenção, ficamos bem politicamente, não é? Porque até as injunções administrativas não se propõem a fazer muito, porque muitas vezes são estas riquezas que dão fundamentação, que trazem, vamos dizer assim, a segurança para muitos que só visam a si mesmos, mas elas estão, as limpezas, elas estão acontecendo no mundo todo, de uma forma muito lenta, mas estão acontecendo. Graças a Deus. Então, meus queridos amigos, vamos pensar o seguinte, que o Emmanuel trabalhou esse momento aqui de uma forma muito sutil. Muito sutil. Porque o testemunho, de uma forma mais espetaculosa, se eu posso assim dizer, ele se deu na sua vida anterior, como Nestório. E se vocês, então, me permitem, eu vou convidar vocês a voltar para o livro 50 anos depois. Eu quero ver se o tempo vai me ajudar. Então vamos lá. Eu vou tentar aqui pular um pouquinho, porque no livro Chico Diálogos e Recordações eu coloquei, inclusive, a visita de Célia e a Nestório. Nestório fala do Evangelho. Aí o texto diz assim: Policarpo, o venerável pregador da Porta Nomentana, transportado do Esquilino para o Capitólio, a fim de reunir-se aos companheiros, traçou no ar uma cruz com a mão, calosa e encarquilhada. Então todos os irmãos de fé, em cujo número se contavam algumas mulheres, se prosternaram e, contemplando o céu romano, formoso e constelado, começaram a cantar hinos de devoção e de alegria. E aí o ambiente estava já se configurando entre os cristãos. Eles cantavam, era um processo de magnetização extremamente interessante, psicologicamente, os preparando para enfrentar as feras. Aí nós vamos encontrar Nestório e Ciro, pai e filho,
confundidos naquele pequeno grupo de seres desfigurados pelos mais duros castigos corporais. Ambos estavam esqueléticos e quase irreconhecíveis, enquanto os gigantes africanos preparavam os arcos, ajustando-lhes flechas envenenadas. Os mártires do cristianismo começaram a entoar um cântico dulçuroso. Ninguém poderia definir aquelas notas saturadas de angústia e de esperança. Debalde, as autoridades do anfiteatro mandaram intensificar o ruído dos atabales e os sons estrídulos das flautas e alaúdes, a fim de abafar as vozes intraduzíveis do hino cristão. A harmonia daqueles versos resignados e tristes elevava-se sempre, destacando-se de todos os ruídos na sua majestosa melancolia. Demos um salto no texto, porque as primeiras setas foram atiradas ao peito dos mártires, com singular mestria, abrindo-lhes rosas de sangue que se transformavam imediatamente em grossos filetes de sofrimento e morte. Mas o cântico prosseguia como um arpejo angustiado que se estendia pela terra obscura e dolorosa. Na sua melodia misturavam-se indistintamente a saúde e a esperança, as alegrias do céu e os desenganos do mundo, como se aquele punhado de seres desamparados fosse um bando de cotovias apunhaladas, librando-se nas atmosferas da terra a caminho do paraíso. Com o peito crivado de setas que lhe exauriam o coração, e contemplando o cadáver do filho que expirara antes dele, dada a sua fraqueza orgânica, Nestório sentiu que um turbilhão de lembranças indefiníveis lhe afloravam ao pensamento já vacilante, confuso nas vascas da agonia. Com os olhos sem brilho, pelas ânsias da morte arrebatando-lhe as forças, percebeu a multidão que os apulpava, escutando-lhe ainda os alaridos animalescos. Fitou a tribuna imperial, onde, certo, estariam quantos lhe haviam merecido afeição pura e sincera, mas dentro de emoções intraduzíveis, viu-se também, nas suas recordações confusas, na tribuna de honra, com a toga de senador, enfeitado de púrpura, coroado de rosas. Ele se via na vida anterior, naquele fatídico dia em que ele recebeu o prêmio, as honrarias pelos serviços prestados ao Império Romano. Ele se viu naquela arquibancada fria. Ele se via em meio à gritaria ensandecida. Ele voltava no passado, embora agora numa nova realidade como escravo.
Era o mesmo ambiente. Porque a vida devolve. A ribalta modifica. Mas somos os mesmos personagens. O passado se confunde com o presente. Muito mais do que imaginamos. Principalmente nessas horas de perplexidade, de mediunidade, de êxtases. Ou nos pesadelos que visitam, atormentando seres que caminham trôpegos, enceguecidos diante de uma luz soberana, calma, dúlcida, verdadeira. A luz do mundo nos aguarda, embora preferimos a inconsequência, a indiferença, a rebeldia, a violência. Assim nos comportamos, assim destruímos as próprias oportunidades. Assim caminha a humanidade, não preocupada com a libertação que aguarda cada um de nós. Recordações confusas na tribuna de honra, com a toga de senador enfeitado de púrpura, coroado de rosas. Aplaudia também ele a matança de cristãos que, sem os postes do suplício, nem flechas envenenadas a lhes traspassarem o peito, eram devoradas por feras hediondas e insaciáveis. Nestório desejou andar, mover-se, porém ao mesmo tempo sentia-se ajoelhado junto de um lago extenso, diante de Jesus Nazareno, cujo olhar doce e profundo lhe penetrava os recônditos do coração. Genuflexo, estendia as mãos para o Mestre divino, implorando amparo e misericórdia. Lágrimas ardentes queimavam-lhe as faces descarnadas e tristes. Aos seus olhos moribundos, as turbas furiosas do circo haviam desaparecido. Foi quando um vulto de anjo ou de mulher caminhou para ele. O mensageiro do céu ajoelhara-se junto do corpo ensanguentado e afagou-lhe os cabelos, beijando-o suavemente. O antigo escravo experimentou a carícia daquele ósculo divino, e seu espírito cansado e enfraquecido adormeceu de leve, como se fora uma criança. Era Lívia. Era Lívia. Que alivia. Lívia que alivia, que abrevia, que qualifica a caminhada daquele que é a alma de sua alma
espíritos profundamente vinculados espiritualmente, com a destinação de estarem sempre juntos, na libertação definitiva, que só o amor legítimo autoriza. Por que, amigos, a descrição de Basílio foi tão sucinta? Nestório estava sendo premiado. Nestório estava sendo premiado porque foi a existência posterior à do senador como escravo que dá a vida, o testemunho, projetando uma mudança radical na sua trajetória espiritual. E muitas vezes esses saltos de qualidade, porque não tem salto de quantidade na evolução, é salto de qualidade. Quando o salto de qualidade está se dinamizando, a providência divina favorece o estímulo, a motivação, o amor que volta após o sofrimento do túmulo, do cárcere, da tortura, para comprovar a promessa de que não vos deixarei órfãos. Lívia voltou. Basílio, aqui, teve uma vida como um escravo, que adquiriu liberdade por méritos. Um espírito que viajou pela Ásia, foi à África, esteve no Egito, na Grécia aprendeu tanto, e agora nas Gálias, em meio aos celtas, terra abençoada, que foi escolhida para reencarnar muitos espíritos que ao longo do tempo foram deixando rastros de luz na história do cristianismo até a chegada do precursor dos novos tempos, Allan Kardec. 1804, desponta, brilha uma estrela que para nós, dos nascidos de mulher, ele é o maior. Se não for, está dentro, está no meio. Porque o momento é um momento tão significativo, a vinda do Consolador prometido. Em 1857, como agora, no ano de 2015. Sim, porque a codificação espírita está sendo descoberta por muitos agora em 2015. O tempo vai caminhando numa velocidade extraordinária. E a providência divina vai acolhendo a estes corações, oferecendo cada vez mais elementos para as descobertas pessoais no caminho pessoal e intransferível de cada um de nós. Basílio, o ancião, já estava num processo de desencarnação, já com uma dinâmica de trabalho voltada para perenizar o que ele fazia. Não sei se eu estou sendo feliz, claro, na exposição, porque a gente quer passar exatamente essa observação, esse detalhe, para que cada um tire a sua própria conclusão. Basílio, Emmanuel, Públio Lentulus, já não era mais guerreiro, já não era mais um homem da política, já não era mais o senador. Ele já tinha dado testemunho na arena. Ele percebeu as dores do Cristo, que ele acompanhou
lá atrás, no lago de Genezaré, como no palácio de Pôncio Pilatos, como nós deixamos registrado em estudos anteriores, o martírio de Jesus, a partir dos depoimentos do nosso querido Chico Xavier, ouviu do próprio Emmanuel. Ele ali estava já numa dinâmica de conexão de trabalho. É o que pode estar acontecendo com você, ou muitos que estão aqui. Somos nós, espíritos que estamos despertando para uma nova realidade e que não podemos prescindir da presença dos benfeitores entre nós. Que o espiritismo possa ser um espiritismo cada vez mais cristianizado. Que as nossas reuniões sejam também reuniões dos espíritos, porque não tem espiritismo sem espíritos. Espiritismo só de filosofia não atende, inclusive às dores do mundo. Espiritismo tem no seu nascedor a mediunidade. A mediunidade faz parte da realidade das casas espíritas. Os médiuns somos nós que precisamos de seu erguimento, precisamos de educação mediúnica. Que o espiritismo possa favorecer cada vez mais que o nosso querido Emmanuel, a nossa alma querida Chico Xavier, aqui, nesse processo, contando para nós histórias das suas vidas. Com qual objetivo? Confessionário público. Por que que tudo isso veio à tona depois do seu desencarne? Porque ele não podia estar aqui. Não poderia estar aqui. Por isso que ele disse para o Arnaldo, na década de 50, Naldinho, você vai ficar. Você vai ser o último da nossa equipe. E vai ter a oportunidade de contar as nossas histórias. Mas faça, Naldinho, com amor à doutrina, com respeito, com carinho, com fraternidade. Por isso, queridos amigos, nós estudamos as histórias não apenas para chegar aqui e dizer que a gente sabe de alguma coisa que a grande maioria não saiba. Embora hoje a maioria já está sabendo. Porque nós fizemos questão de cumprir a missão, de revelá-las. Que Deus nos abençoe, para que com a chave da revelação, todos nós estejamos mais capacitados para manuseá-la à luz do Evangelho. Por isso, que o nosso comportamento seja um comportamento digno, coerente com tudo que nós estamos recebendo da espiritualidade. E quando eu falo de comportamento, eu estou falando da busca constante na renovação, no âmbito moral, porque reconhece o verdadeiro espírita pela luta em busca dessa transformação. O esforço que empreendemos para domar as más inclinações. Que Jesus, os cristãos daqueles tempos, que hoje são líderes, educadores, que ajudam a grande massa, o grande povo, no despertamento pessoal de cada um, que toda essa comunidade espiritual nesse momento possamos juntos agradecer por mais um programa, por mais um encontro, amor e sabedoria de Emmanuel. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós vamos nos despedir de cada um que aqui carinhosamente veio participar do trabalho conosco.
Muito obrigado. Ave, ave, ave Cristo. Ave, ave, ave Cristo. Ave, ave, os amigos para sempre. Muito obrigado pelo apoio, pela inspiração. Hoje, destes que compõem esse grupo, que cada vez mais se harmoniza no testemunho da verdade com Jesus. Que assim seja, graças a Deus.